Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós vamos estar aqui faltando 15 para as 5. 15 para as 5 a gente levanta e a gente vai escovar. Quando o café chega, a gente vai tomar um cafezinho. Então quando é 15 para as 6, a gente está fora, espera o ônibus, a gente está no trabalho. Você tá longe da família da gente, né? Não é fácil. Você já sai de lá, a mãe ou fala, não vai, né? Mas fazer o que? O cara, a pessoa tem que vir. Se lá não tem outro objetivo pra gente ficar lá, né? Lá no Piauí o emprego é mais difícil. Você trabalha uma vez na semana, às vezes 2 vezes, né? Aí lá ninguém trabalha fechado lá. Trabalha mais na roça. Né? Quando a gente chega lá, vai ajudar o meu pai, né? Que eu ajudo ele. E trabalha na roça. Aí assim, quando aparece um emprego, em 2 semanas, aí a gente trabalha. Foi só um tirinho, né? Levantei e tô igual uma abóbora. Pá! Fica na frente. Não adianta não, filho. Meter a cara com a polícia aqui em Minas Gerais é a pior viagem do mundo. Que nem Alagoas não. Que nem Alagoas não, chefe. Você viu? Nós estamos aqui porque há 3 meses, né, que o senhor João Lira, né, deputado federal, ele não efetua o pagamento dos funcionários. Então essa é a nossa reivindicação, né? E já chegou ao ponto máximo, né? Aqui todos os trabalhadores que estão aqui hoje estão passando dificuldades, estão passando necessidade e precisam de uma resposta do senhor João Lira, enquanto empresário e dono das empresas no qual nós trabalhamos. Nós queremos uma solução o mais rápido possível, né? Porque nós não aguentamos mais. As dificuldades estão aumentando, né? É aluguel, é alimentação que está faltando. Financiamentos atrasados, endividados. A água e energia já foi cortado, o dono da casa foi quem ligou por conta dele, né? E nós estamos devendo para ele. E comida mesmo nós não temos mais. Endividado, aluguel todo atrasado. 2 aluguel para fora. Atrasado. O aluguel mesmo está atrasado e o outro está. O migrante, ele é por natureza alguém que está buscando melhoria da sua existência. Ele não migra por acaso.
Ele migra ou em busca de trabalho, de sucesso para a família, ou motivado por uma seca, ou por uma guerra, enfim, normalmente as pessoas que têm as suas condições adequadas, elas não migram. E o que acontece com essa população, vamos chamar assim, que desce do Nordeste, né, ou das áreas mais pobres do Nordeste, e também de Minas e de Goiás, que vem para o trabalho na cana? São, em sua maioria, desterrados, trabalhadores, filhos da terra, os pais tiveram terra, eram camponeses ou continuam camponeses, mas que não conseguem garantir um sustento básico para esses jovens. Nós temos que lembrar que há uma relação muito forte, porque a cidadania no Brasil, ela é uma cidadania, a cidadania, melhor dizendo, no capital é uma cidadania mediada pelo consumo. Então eu só sou cidadão a partir do momento que eu compro, que eu estabeleço uma relação de consumo. Então o que garante a cidadania, infelizmente no Brasil, ainda é o produto que eu tenho acesso. Esse jovem, né, 18, 20 anos, assistindo toda essa indústria do consumo, ele fica fascinado, né, para ter acesso, né, seja a uma motocicleta, seja a um som de última geração, seja a um celular, enfim, ele fica fascinado por isso. Essa família não possui estrutura financeira para garantir isso, então esse jovem se vê impelido a migrar. E a única opção que aparece para ele, nesse caso, é o corte de cana. Calma aí. Acabou o óleo. Aí, galera. É ouro não, é cana. Aqui é assim, cara, só paga as coisas que a gente cobrar de mesmo, chega aí. Nós passamos 7 dias, parece que foi 7 dias ali parado lá no alojamento, porque eles não pagaram. Eu lembro. Então 7 dias para todo mundo juntava para fazer greve para pagar. E recebeu? Recebeu, depois que faz greve eles pagam. Se não fazer, não paga. Não paga, fica enrolando, né? É amanhã, depois. É assim eles falam. De jeito eles falam. E amanhã, depois aí é para me descer isso aí. Amanhã tem que pagar. Ontem falou que pagava sexta ontem. Sexta base. Eu não quero ser. E as condições aqui de trabalho? A água é água quente? A água minha hoje mesmo está quente, peguei numa ali. E o almoço? O almoço está lá do alojamento. É a mesma coisa de lá, ruim, mesma coisa. A comida é ruim? É. Você acha que essa empresa aqui dá condições para o cara... Você acha que ela dá minimamente as condições para você trabalhar aqui? Rapaz, eu mesmo... Trabalhei nela em 2010, estava até mais ou menos em 2010. Mas esse ano mesmo eu não faço nada não. Tem que falar a realidade, né? Essa situação do trabalho no corte da cana especificamente, que é o que mais absorve o trabalhador nordestino aqui, essas condições são as piores possíveis. São as piores possíveis. Eu entrevistei diversos trabalhadores desses para falar das condições de trabalho, né? A jornada se torna muito extensa, porque não é só a jornada na roça. A jornada começa, em geral, 4 horas da manhã. Isso acaba se tornando parte da jornada, porque eles acordam 4 horas da manhã para, muitas vezes, preparar os instrumentos de trabalho, né?
se paramentar, vestir todos aqueles materiais que eles se vestem para se proteger. Aí tem o deslocamento até a roça, que muitas vezes é bastante longo, às vezes leva 1 hora, 1h30 para chegar até a roça, para estar no ponto de início do trabalho às 7 da manhã, é o horário que eles começam. O trabalho em si é um trabalho que gera vários danos ao próprio corpo do sujeito, a forma como o sujeito tem que ser, todos os movimentos que ele tem que fazer, além de serem repetitivos, eles são em posições muito desgastantes para a estrutura física do sujeito. Então tem bons trabalhos escritos sobre, do pessoal da medicina mesmo, tem bons trabalhos pesquisando essas condições. E é fácil você encontrar um grupo de trabalhadores desses e começar a conversar com eles sobre as dores que eles começam a sentir após um mês de trabalho, coluna, essas articulações do braço, do antebraço, todos eles começam a ter inflamações, além da questão respiratória, né? Quando cortam a cana, para cortar a cana eles fazem aquela queimada para desbastar a palha e eles respiram aquela coisa da fuligem o dia inteiro, tudo. Então as condições são as piores possíveis, Rapaz, exatamente, isso era o que eu queria falar mesmo. Então, durante esse dia que estava chovendo, a gente estava trabalhando na chuva, cortando a cana crua. Então a gente se encontrou com bastante cascavel. E para nós foi, se os familiares da gente soubesse o que a gente estava encontrando, realmente eles iam ficar bastante preocupados. Então a gente já fica um pouco já calado, para eles não dar saber a eles, já para eles não ficarem tanto preocupados, igual nós mesmos estamos se preocupando aqui. Então quando a gente vai abraçar a cana ali, dá pra você tá aqueles rolos de bicho no tronco da cana. Então a gente mata aquilo ali, mas fica sempre assustado, com medo de encontrar outra. Então realmente nessa semana mesmo, nós pegou até um colega nosso, picou o braço dele lá. Então aquilo ali para nós já faz medo e é uma coisa que também não faz bem pra gente. Então que a gente só trabalha assustado, trabalha com medo. E realmente se chegar a pegar a gente aqui e morrer, como é que vai ficar o familiar da gente lá? Fica todo mundo preocupado e eles também já estão preocupados por causa da comida, que a comida também não é muito bem, a comida não é boa. Então o alimento da gente, a gente se alimenta mais ainda porque a gente está ganhando um pouquinho, então a gente compra merenda, para a gente merendar tanto em casa como levar para a roça. Mas se fosse para se manter só para dar comida daqui, realmente acho que a gente já está mais seco do que a gente já está, mais magro do que a gente está. Então aí a gente liga para a família da gente e eles ficam preocupados. Ô rapaz, não dá para vir embora, quando terminar a safra a gente vem. Então a gente está esperando, com fé em Deus, terminar a safra para a gente ir embora para ver se a gente cria mais uma coragem, porque a coragem está pouca para trabalhar. Na verdade, eu sempre vi o corte de cana como um trabalho degradante, trabalho penoso, para não falar trabalho escravo, né? É um trabalho degradante, trabalho penoso e muito sofrimento para o trabalhador. Um trabalhador que trabalha e que corta aí 25, 30 toneladas de cana, ele pode ser considerado, com todo respeito, um monstro. Porque na verdade é desumano uma pessoa que corta 25, 30 toneladas de cana. É desumano. O que aconteceu? Ao longo dos anos, a tecnologia foi chegando, eles foram aumentando a quantidade de cana por rua plantada, a distância de uma rua da outra foi reduzido. Quer dizer, o trabalhador em média, no início do setor sucrocoleiro, era 8 a 10 toneladas de cana, era a média do cortador de cana. Quer dizer, a tecnologia foi chegando. E curioso, a usina passou a colher muito mais cana, muito mais álcool, muito mais açúcar. E lamentavelmente, o trabalhador não passou a ganhar tanto dinheiro mais não. Quer dizer, o que ele ganhava lá cortando suas 8, 10 toneladas de cana, naquela época não era muito diferente em termos de valores do que ele ganha hoje para produzir 18, 20 toneladas. A jornada
que eu falei que começa 4 horas da manhã, e ela também vai até uma hora. Imagina, então ela termina lá por volta de 17 horas, mas o sujeito só vai conseguir chegar em casa também por volta de 7 horas. Aí depois eles têm uma sobrejornada, que como eles não têm nenhuma outra estrutura para, digamos, ter suas roupas, então eles chegam, você vai no alojamento, eles estão lavando suas próprias roupas, eles estão preparando às vezes um complemento alimentar, porque a alimentação também é muito ruim. Esse é um outro problema que eles enfrentam. A alimentação que eles recebem das empresas, em geral, é uma alimentação muito ruim e insuficiente para um trabalhador que passa o dia inteiro no eito de corte de cana. E eles relatam isso. Além de ser insuficiente nutricionalmente, a qualidade é baixa em termos de higiene, de conservação, essa coisa, todos são problemas relatados com frequência. O pessoal da pastoral do migrante tem bons dados sobre isso e acompanham bem, fazem denúncias, mas recente, no último ano, diversas vezes encontraram cacos de vidro na alimentação. Eles encontravam cacos de vidro, né? Coisas completamente absurdas. Na verdade, o sol aqui, eu acho mais quente do que lá no Nordeste, aqui em tudo. Lá o pessoal fala, lá no Piauí é quente, Nordeste, né, a maioria, né? Fala que lá é quente, mas aqui eu acho mais quente. Porque aqui quando dá chuva você vai trabalhar, aí sobe aquele vapor que é Ave Maria. E lá eu acho que lá no Piauí acho que não é assim não. Então por isso que faz a gente cansar mais ligeiro. Você já passou mal? O ano passado eu já passei já. O ano passado a gente passou mal assim, a gente começou a trabalhar. Aí quando a gente vê que não aguenta, aí tem que parar, né? E aí eu não parei. Aí por que eu não parei? Porque eu tava terminando o eito, né? Que é o eito de cana. Quando eu terminei de acertar, aí tudo bem, eu bati a ponteira, bom. Aí na hora que eu parei, aí eu me sentei. Aí eu comecei, o mundo começou a rodar. Aí eu parei ali, aí teve. Aí pronto, aí as pernas não estavam dando mais força mais para levantar. Mas aí foi 2 anos aí depois. Aí cheguei em casa, aí a gente cozinhava, né? Nós estávamos em 4. Aí eu não aguentei fazer o comer, porque eu estava cansado mesmo. Aí um colega meu fez a janta nossa. Aí nos outros dias já mais melhor para a roça. E você corta quanto por dia aí de cana? É variado, a gente. Mais ou menos. É mais ou menos, eu já cortei até 18 toneladas. Aí deixa de 10 para baixo, depende, né? Hoje foi quanto? Hoje foi 9. 9 é um tanto bom, 9 toneladas de cana? Não é muito bom não. É pouco? Você acha pouco? Assim, de 10 para cima já é mais ou menos. Aí você já ganha um diário mais ou menos. E você consegue tirar quanto por mês, assim, mais ou menos? É variado, porque tem meses que a gente trabalha mais, outras já é mais, né? Mais queijado, né? Tira. Esse pagamento passou, chegou a quase R$1.000. Na quinzena? Não, porque é o fechamento do mês. É porque a gente recebe dia 15, eles não pagam remunerado. Eles só pagam no final de mês. Então, mas esses R$1.000 você recebeu pelo mês, como se fosse o mês todo ou uma quinzena? Não, assim, a quinzena, só que é para eles colocar o remunerado. Aí eles colocam pro final de mês. Quinzena, eles só colocam aquilo que você faz. Tá entendendo? Mas você deu quanto? A primeira quinzena assim? Bom, no mês deu, acho que foi 1.650, parece. Ah, no mês dá 1.650, mais ou menos. De fato, existem cortadores de cana que podem chegar a ter ganhos mensais em torno aí de R$2.000, talvez um pouco mais, um pouco menos, que equivaleria a 3 salários mínimos, o que a mídia retrata como algo estrondoso, como se alguém que ganhe 3 salários mínimos pudesse viver bem com sua família nesse país. Não é possível, nós sabemos disso. Agora, o preconceito maior que existe no Brasil é o preconceito de classe. Eu sei que existe preconceito contra todas as minorias, preconceito racial, mas o maior deles é o preconceito de classe. As elites brasileiras,
quatrocentonas, vamos chamar assim, né? Nascidas e a partir daquela compreensão paulistocêntrica de mundo, elas não admitem que um trabalhador possa viver bem. Isso é algo que não está no script, não é possível, porque a ideia que essas elites quatrocentonas brasileiras têm, que elas estão hoje esparramadas do Oiapoque ao Chuí, é de que o trabalhador ainda remonta àquele recém-saído da senzala. E aí não é uma questão do negro, não é uma questão de ser pobre, de ter que vender a sua força de trabalho, não é, para poder sobreviver. Então, na verdade, quando você vê um trabalhador doméstico que ganha mais de R$1.000, as pessoas falam, nossa, mas como? Ora, como? Quando você vê um trabalhador da cana que chega a R$2.000, ele é tido como um exemplo e isso passa a ser veiculado pela mídia como quase uma normalidade, sendo que, na verdade, isso é uma excentricidade. 90% dos trabalhadores da cana vão ganhar menos de R$1.000. Vão se matar de trabalhar para ganhar pouco mais ou pouco menos aí de 2 salários mínimos, né? Essa é a realidade que existe no Brasil. Então, quando nós assistimos na mídia, na imprensa falada e mesmo na imprensa escrita, que os trabalhadores da cana têm remunerações comparadas às de trabalhadores urbanos, isso, primeiro, é uma excentricidade, isso é casos isolados, e ela tem um viés ideológico muito forte, de chamar mais trabalhadores para essa condição, de colocar mais trabalhadores lá no Nordeste, lá no Vale do Jequitinhonha, lá no Nordeste goiano, lá no sul do Piauí, que assistem uma matéria dessa e vai colocar, eu também posso ganhar R$2.000, então eu vou cortar cana na próxima safra, eu vou atender a demanda do gato na próxima safra. E aí, obviamente, a maioria absoluta desses trabalhadores não vão conseguir e vão estar enredados nessas teias de dominação construídas pelo capital financeiro, pelo capital agroindustrial, pelos gatos, né? E dificilmente eles vão ter um ganho real, né, maior do que o salário mínimo e meio. A empresa apresenta as seguintes propostas de pagamento dos salários em atraso. Primeira quinzena de maio, pagamento até o dia 22/6/2012. De maio até o dia 29/6/2012. Vale sexta de maio e primeira quinzena de junho até 6/7/2012. Não ficar aqui um bocado de dia. Os trabalhadores informaram que estão passando necessidade e que não possuem dinheiro para comprar comida e pagar os aluguéis e que o pagamento parcelado não cobriria as despesas que eles já assumiram. Tem que ser tudo. Verdade. O carro pode ficar desse jeito. O Ministério Público do Trabalho fez a proposta para que a empresa faça a dispensa dos trabalhadores que queiram sair da empresa, com liberação dos depósitos de fundo de garantia, liberação das vias de seguro-desemprego e parcelamentos das demais verbas rescisórias em 4 parcelas. Vai sofrer. A empresa informa que o sindicato deveria ter informado a lista dos trabalhadores que querem ser dispensados. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capinópolis, Canápolis, pediu para registrar que não está incentivando a movimentação dos trabalhadores, mas que esta é iminente devido à mobilização de vários trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho ressalta que a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à sociedade e decorrente da manifestação pode ser atribuído aos responsáveis.
A empresa fica intimada a apresentar a relação dos trabalhadores rurais atualmente registrados, devendo ser encaminhadas por fax. Fica ressaltado ainda que os fatos aqui relatados indicam o descumprimento de cláusula de termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho e que a empresa está sujeita à execução das multas devidas a qualquer momento. Entre 2010 saí agora em 2012, né? Tudo porque a usina tá meio com dificuldade aí, né? Tá atrasando o pagamento. Aí eu saí, né? Nós todos saímos, tudo acerto, tudo pra cá, tudo pra pagar hoje. Ele não acabou e não pagou nós, ninguém. Só vai pagar sexta-feira, de hoje a hoje, né? Assim diz com conversa deles, né? E nós tudo doidos pra ir pro Piauí, eu sou do Piauí, né? Minha família tá lá, meu pai e minha mãe. E todos meus irmãos me esperando, né, lá. E agora não vai dar nem para passar nenhum Natal nem Ano Novo, porque nós pegamos o cheque dia 28 e vai trocar que dia? Na quarta-feira, dia 26, né? Por assim. Aí como é que a pessoa vai, né? E a sexta não pagou nenhum adiantamento, nós, por causa disso, vai pagar tudo do 10º, tudo junto com a sexta. E essa empresa aí, tá uma empresa sem futuro, sabe? Uma empresa sem futuro mesmo. E todo mundo que ficar nela vai sofrer, por causa que eles ganham muito dinheiro, né? Vendendo cano para muita usina e atrasar nosso pagamento, nosso acerto, né? Com todo mundo aí, muitos deles não tem nada, porque, né? Tem um dinheiro nas contas das mulheres, vai comer o que no Natal, né? Comer o quê? Vai comer nada. Comer o quê? Comer arroz puro, né? E passar churrasco Natal, Ano Novo, vai ficar sem nada. Aí vai pagar essa sexta-feira em Canap, dia 28. E eu ouvi falar que lá é feriado. Canap, dia 28. Né? Aí nós todo mundo, nós vim aí para não deixar pagar ninguém. Mas pediu não, que é sexta-feira, né? Assim eles falaram que é sexta-feira, não podia esquentar a cabeça de ninguém, né? Que vai dar tudo certo. Com a cabeça fria resolve tudo, eles falaram, né? Aí nós ficamos quietos, aí todo mundo foi embora a maior parte. Eu tô aqui, meus amigos também estão indo embora, aí também daqui a pouco vou embora, só vou resolver o quê? Né? Levar depois os homens levar borrachada nas costas, que eu não sou todo. Né? Então ir embora e esperar, né? Sexta-feira o que vai dar. Se há prejuízos, alguém paga por eles. Eu penso que o que ocorre quase sempre é uma combinação de má fé, de má gestão e de que se há alguém que tem que perder, esse alguém é o trabalhador. Nunca é o capital, nunca são os proprietários. Não tem problema se a empresa dá calote nos trabalhadores e se os proprietários estão morando em palacetes e viajando para passar férias em Nova York e para jantar em Paris. E você não tira o proprietário não tira da rotina dele a viagem programada para Nova York. Mas ele dá o calote a milhares de famílias que trabalharam e que muitas delas vão ter seríssimos problemas de escassez por falta daquele salário. Então a questão é muito tranquila. O capitalista, né, ele não mexe no seu bolso. Ele só vai fazer isso na condição última. Porque primeiro é o trabalhador que vai pagar o pato. Até porque ele está completamente desprotegido. O Estado, né, a gente tem que entender um pouco o que é o Estado. Né? O Estado não é um Estado para o trabalhador. O Estado é um Estado a serviço dos interesses de quem domina, de quem tem controle econômico. O que nós fazemos quando assumimos o Estado, como gestor aqui e ali, é atuar numa brecha, atuar numa clivagem, onde você coloca uma cunha e tenta alargar um pouquinho para construir uma política pública. Mas nós não conseguimos mudar a natureza do Estado ainda, porque o Estado, em grande parte, ou em sua maioria absoluta, ele está a serviço de quem tem o poder econômico. Portanto, os trabalhadores que sofrem calotes, os trabalhadores que sofrem as hipotecas,
pelas agências financeiras que perdem suas terras. Quando vão fechar uma rodovia ou vão ocupar um prédio público, quase sempre apanham da polícia. Ora, é esse Estado a serviço de quem esse Estado está? Ele está a serviço do grande usineiro, ou ele está a serviço do trabalhador que sofreu calote, que não teve o seu salário pago e que agora reivindica um direito, e ao reivindicar o direito ainda é criminalizado? Então o Estado é, na essência, um Estado a serviço do capital, a serviço de quem tem o poder econômico. E a mídia, em grande parte, a mídia retrata exatamente isso que o Estado deseja, exatamente isso que o Estado quer. Por quê? Porque as ideias de uma classe dominante de um tempo são as ideias que devem ser perpetradas. Então a mídia tem o papel de criar as condições de reprodução no campo das ideias para que esse Estado perdure e para que quem tem o controle econômico perdure ainda mais. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, agora sim, tá na hora, é tudo, sim, vamos embora, dá lugar, os gringos entrar, pois esse mundo está pra alugar, meu Deus, nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. O nosso acerto, né? Com todo mundo aí, muitos deles não tem nada, porque, né? Tem um dia nas contas das mulheres, vai comer o que no Natal, né? Comer o quê? Vai comer nada. Comer o quê? Comer arroz puro, né? E passar churrasco Natal ou novo, vai ficar sem nada. Aí vai pagar essa sexta-feira em Canário, dia 28. E eu ouvi falar que lá é feriado. Canário, dia 28. Né? Aí nós todo mundo, nós vim aí para não deixar pagar ninguém. Mas pediu não, que é sexta-feira, né? Assim eles falaram que é sexta-feira, não podia esquentar a cabeça de ninguém, né? Que vai dar tudo certo. Com a cabeça fria resolve tudo, eles falaram, né? Aí nós ficamos quietos, aí todo mundo foi embora a maior parte. Eu tô aqui, meus amigos também estão indo embora, aí também daqui a pouco vou embora. Só vou resolver o quê? Né? Levar depois os homens levar borrachado nas costas, que eu não sou todo. Né? Então ir embora e esperar, né? Sexta-feira o que vai dar. Se há prejuízos, alguém paga por eles. Eu penso que o que ocorre quase sempre é uma combinação de má fé, de má gestão e de que se há alguém que tem que perder, esse alguém é o trabalhador. Nunca é o capital, nunca são os proprietários. Não tem problema se a empresa dá calote nos trabalhadores e se os proprietários estão morando em palacetes e viajando para passar férias em Nova York e para jantar em Paris. E você não tira o proprietário não tira da rotina dele a viagem programada para Nova York. Mas ele dá o calote a milhares de famílias que trabalharam e que muitas delas vão ter seríssimos problemas de escassez por falta daquele salário. Então a questão é muito tranquila. O capitalista, né, ele não mexe no seu bolso. Ele só vai fazer isso na condição última. Porque primeiro é o trabalhador que vai pagar o pato. Até porque ele está completamente desprotegido. Né? O Estado, né? A gente tem que entender um pouco o que é o Estado. Né? O Estado não é um Estado para o trabalhador. O Estado é um Estado a serviço dos interesses de quem domina, de quem tem controle econômico. O que nós fazemos quando assumimos o Estado, ou como gestor aqui e ali, é como atuar numa brecha, atuar numa clivagem, onde você coloca uma cunha e tenta alargar um pouquinho para construir uma política pública.
mas nós não conseguimos mudar a natureza do Estado ainda, porque o Estado, em grande parte, ou em sua Brasil, ela é uma cidadania, a cidadania, melhor dizendo, no capital é uma cidadania mediada pelo consumo. Então eu só sou cidadão a partir do momento que eu compro, que eu estabeleço uma relação de consumo. Então o que garante a cidadania, infelizmente no Brasil, ainda é o produto que eu tenho acesso. Esse jovem, 18, 20 anos, assistindo toda essa indústria do consumo, ele fica fascinado, para ter acesso, seja a uma motocicleta, seja a um som de última geração, seja a um celular, enfim, ele fica fascinado por isso. Essa família não possui estrutura financeira para garantir isso, então esse jovem se vê impelido a migrar. E a única opção que aparece para ele, nesse caso, é o corte de cana. Calma aí. Acabou o óleo. E aí, galera? É ouro não, é cana. Aqui é assim, cara, só paga as coisas que a gente cobrar deles mesmo. Chega aí. Nós passamos 7 dias, parece que foi 7 dias ali parado lá no alojamento, porque eles não pagaram. Eu lembro. Então 7 dias para pagar tudo, nós juntava para fazer greve para pagar. E recebeu? Recebeu, depois que faz greve eles pagam. Se não fazer, não paga. Não paga, fica enrolando, né? Até amanhã, depois. É assim eles falam. De jeito eles falam. E amanhã, depois, aí é para me descer isso aí. Amanhã tem que pagar. Ontem falou que pagava sexta ontem. Sexta base. Eu não quero ser. E as condições aqui de trabalho? A água é quente? A água minha hoje mesmo está quente, peguei numa ali. E o almoço? O almoço está lá do alojamento. É a mesma coisa de lá, ruim, mesma coisa. A comida é ruim. Foi só um tirinho, levantei e tô igual a abóbora. Pá! Fica na frente. Não adianta não, filho. Meter a cara com a polícia aqui em Minas Gerais é a pior viagem do mundo. Que nem Alagoas não. Que nem Alagoas não, chefe. Já viu? Nós estamos aqui porque há 3 meses, que o senhor João Lira, deputado federal, ele não efetua o pagamento dos funcionários. Então essa é a nossa reivindicação, E já chegou ao ponto máximo, Aqui, todos os trabalhadores que estão aqui hoje, estão passando dificuldades, estão passando necessidade e precisam de uma resposta do senhor João Lira, enquanto empresário e dono das empresas no qual nós trabalhamos. Nós queremos uma solução o mais rápido possível, porque nós não aguentamos mais. As dificuldades estão aumentando, é aluguel, é alimentação que está faltando. Financiamentos atrasados, endividados. A água e energia já foi cortada, o dono da casa foi quem ligou por conta dele, e nós estamos devendo para ele. E comida mesmo nós não temos mais. Endividado, aluguel todo atrasado. 2 aluguel para fora. O aluguel mesmo está atrasado e o outro está. O migrante, ele é por natureza alguém que está buscando melhoria da sua existência. Ele não migra por acaso.
Ele migra ou em busca de trabalho, de sucesso para a família, ou motivado por uma seca, ou por uma guerra, enfim, normalmente as pessoas que têm as suas condições adequadas, elas não migram. E o que acontece com essa população, vamos chamar assim, que desce do Nordeste, né, ou das áreas mais pobres do Nordeste, e também de Minas e de Goiás, que vem para o trabalho na cana? São, em sua maioria, desterrados, trabalhadores, filhos da terra, os pais tiveram terra, eram camponeses ou continuam camponeses, mas que não conseguem garantir um sustento básico para esses jovens. Nós temos que lembrar que há uma relação muito forte, porque a cidadania no Brasil, ela é uma cidadania, a cidadania, melhor dizendo, no capital é uma cidadania mediada pelo consumo. Então eu só sou cidadão a partir do momento que eu compro, que eu estabeleço uma relação de consumo. Então o que garante a cidadania, infelizmente no Brasil, ainda é o próprio alguém que está buscando melhoria da sua existência. Ele não migra por acaso. Ele migra ou em busca de trabalho, de sucesso para a família, ou motivado por uma seca, ou por uma guerra, enfim, normalmente as pessoas que têm as suas condições adequadas, elas não migram. E o que acontece com essa população, vamos chamar assim, que desce do Nordeste, né, ou das áreas mais pobres do Nordeste, e também de Minas e de Goiás, que vem para o trabalho na cana? São, em sua maioria, desterrados, trabalhadores, filhos da terra, os pais tiveram terra, eram camponeses ou continuam camponeses, mas que não conseguem garantir um sustento básico para esses jovens. Nós temos que lembrar que há uma relação muito forte, porque a cidadania no Brasil, ela é uma cidadania, a cidadania, melhor dizendo, no capital é uma cidadania mediada pelo consumo. Então eu só sou cidadão a partir do momento que eu compro, que eu estabeleço uma relação de consumo. Então o que garante a cidadania, infelizmente no Brasil, ainda é o produto que eu tenho acesso. Esse jovem, né, 18, 20 anos, assistindo toda essa indústria do consumo, ele fica fascinado, né, para ter acesso, né, seja a uma motocicleta, seja a um som de última geração, seja a um celular, enfim, ele fica fascinado por isso. Essa família não possui estrutura financeira para garantir isso, então esse jovem se vê impelido a migrar. E a única opção que aparece para ele, nesse caso, é o corte de cana. Calma aí. Acabou o óleo. Aí, galera. Não é ouro não, é cana. Aqui é assim, cara, só paga as coisas. Calma aí. Acabou o óleo. Aí, galera. Não é ouro não, é cana.
Aqui é assim, cara, só paga as coisas que a gente cobrar de mês, chega aí. Nós passamos 7 dias, parece que foi 7 dias ali parado lá no alojamento, porque não pagaram. Eu lembro. Então 7 dias para lugar tudo, nós juntávamos para fazer greve para pagar. E recebeu? Recebeu, depois que faz greve eles pagam. Se não fazer, não paga. Não paga, fica enrolando, né? É amanhã, depois. É assim eles falam. De jeito eles falam. E amanhã, depois aí é para me descer isso aí. Amanhã tem que pagar. Ontem eles falam que pagava sexta noite. Sexta básica. Eu não quero ser. E as condições aqui de trabalho? A água é água quente? A água minha hoje mesmo está quente, peguei numa belinha. E o almoço? O almoço está lá do alojamento. É a mesma coisa de lá, ruim, mesma coisa. A comida é ruim? É. Você acha que essa empresa aqui dá condições para o cara... Você acha que ela dá minimamente as condições para você trabalhar aqui? Rapaz, eu mesmo... Trabalhei lá em 2010, estava até mais ou menos em 2010. Mas esse ano mesmo não está com nada não. Tem que falar que é a realidade, né? Essa situação do trabalho no corte da cana especificamente, que é o que mais absolve o trabalhador nordestino aqui, essas condições são as piores possíveis. São as piores possíveis. Eu entrevistei diversos trabalhadores desses para falar das condições de trabalho, né? A jornada se torna muito extensa, porque não é só a jornada na roça. A jornada começa, em geral, 4 horas da manhã. Isso acaba se tornando parte da jornada, porque eles acordam 4 horas da manhã. Nós, por causa disso, vai pagar tudo, deve ter sido tudo junto com a C. E essa empresa aí é uma empresa sem futuro, sabe? Uma empresa sem futuro mesmo. Todo mundo que ficar nela vai sofrer, por causa que eles ganham muito dinheiro, né? Vendendo cano para muita usina e atrasar nosso pagamento, nosso acerto, né? Com todo mundo aí, muitos deles não tem nada, porque, né? Tem um dia nas contas das mulheres, vai comer o que no Natal, né? Comer o quê? Vai comer nada. Comer o quê? Comer arroz puro, né? E passar churrasco Natal, Ano Novo. Vai ficar sem nada. Aí vai pagar essa sexta-feira em Canário, dia 28. E eu ouvi falar que lá é feriado. Canário, dia 28. Né? Aí nós todo mundo, nós vim aí para não deixar pagar ninguém. Mas pediu não, que é sexta-feira, né? Assim eles falaram que é sexta-feira, não podia esquentar a cabeça de ninguém, né? Que vai dar tudo certo. Com a cabeça fria resolve tudo, eles falaram, né? Aí nós ficamos quietos, aí todo mundo foi embora a maior parte. Eu tô aqui, meus amigos também estão indo embora, aí também daqui a pouco vou embora, só vou resolver o quê? Né? Levar depois os homens levar borrachado nas costas, que eu não sou todo. Né? Então ir embora e esperar, né? Sexta-feira o que vai dar. Se há prejuízos, alguém paga por eles. Eu penso que o que ocorre quase sempre é uma combinação de má fé, de má gestão e de que se há alguém que tem que perder, esse alguém é o trabalhador. Nunca é o capital, nunca são os proprietários. Não tem problema se a empresa dá calote nos trabalhadores e se os proprietários estão morando em palacetes e viajando para passar férias em Nova York e para jantar em Paris. E você não tira o proprietário não tira da rotina dele a viagem programada para Nova York, mas ele dá o calote a milhares de famílias que trabalharam e que muitas delas vão ter seríssimos problemas de escassez por falta daquele salário. Então a questão é muito tranquila. O capitalista, né, ele não mexe no seu bolso. Ele só vai fazer isso na condição última, porque primeiro é o trabalhador que vai pagar o pato, até porque ele está completamente desprotegido. Né? O Estado, né? A gente tem que entender um pouco o que é o Estado. Né? O Estado não é um Estado para o trabalhador. O Estado é um Estado a serviço dos interesses de quem domina, de quem tem controle econômico. O que
que nós fazemos quando assumimos o Estado, como gestor aqui e ali, questão, e de que se há alguém que tem que perder, esse alguém é o trabalhador. Nunca é o capital, nunca são os proprietários. Não tem problema se a empresa dá calote nos trabalhadores e se os proprietários estão morando em palacetes e viajando para passar férias em Nova York e para jantar em Paris. E você não tira o proprietário não tira da rotina dele a viagem programada para Nova York, mas ele dá o calote a milhares de famílias que trabalharam e que muitas delas vão ter seríssimos problemas de escassez por falta daquele salário. Então a questão é muito tranquila. O capitalista, né, ele não mexe no seu bolso. Ele só vai fazer isso na condição última, porque primeiro é o trabalhador que vai pagar o pato, até porque ele está completamente desprotegido. O Estado, né, a gente tem que entender um pouco o que é o Estado. Né? O Estado não é um Estado para o trabalhador. O Estado é um Estado a serviço dos interesses de quem domina, de quem tem o controle econômico. O que nós fazemos quando assumimos o Estado, ou como gestor aqui e ali, é como atuar numa brecha, atuar numa clivagem, onde você coloca uma cunha e tenta alargar um pouquinho para construir uma política pública. Mas nós não conseguimos mudar a natureza do Estado ainda, porque o Estado, em grande parte, ou em sua maioria absoluta, ele está a serviço de quem tem o poder econômico. Portanto, os trabalhadores que sofrem calotes, os trabalhadores que sofrem as hipotecas pelas agências financeiras, que perdem suas terras, quando vão fechar uma rodovia ou vão ocupar um prédio público, quase sempre apanham da polícia. Ora, é esse Estado a serviço de quem esse Estado está? Ele está a serviço do grande usineiro, ou ele está a serviço do trabalhador que sofreu calote, que não teve o seu salário pago e que agora reivindica um direito, e ao reivindicar um direito ainda é criminalizado? Então o Estado é, na essência, um Estado a serviço do capital, a serviço de quem tem o poder econômico. E a mídia, em grande parte, a mídia retrata exatamente isso que o Estado deseja, exatamente isso que o Estado quer. Por quê? Porque as ideias de uma classe dominante de um tempo são as ideias que devem ser. Bom, no mês deu, mas foi 1.650. Ah, no mês dá 1.650 mais ou menos. De fato, existem cortadores de cana que podem chegar a ter ganhos mensais em torno aí de R$2.000, talvez um pouco mais, um pouco menos, que equivaleria a 3 salários mínimos, o que a mídia retrata como algo estrondoso, como se alguém que ganhe 3 salários mínimos pudesse viver bem com sua família nesse país. Não é possível, nós sabemos disso. Agora, o preconceito maior que existe no Brasil é o preconceito de classe. Eu sei que existe preconceito contra todas as minorias, preconceito racial, mas o maior deles é o preconceito de classe. As elites brasileiras, quatrocentonas, vamos chamar assim, né? Nascidas e a partir daquela compreensão paulistocêntrica de mundo, elas não admitem que um trabalhador possa viver bem. Isso é algo que não está no script, não é possível, porque a ideia que essas elites quatrocentonas brasileiras têm, que elas estão hoje esparramadas do Oiapoque ao Chuí, é de que o trabalhador ainda remonta àquele recém-saído da senzala. E aí não é uma questão do negro, é uma questão de ser pobre, de ter que vender a sua força de trabalho, né, para poder sobreviver. Então, na verdade, quando você vê um trabalhador doméstico que ganha mais de R$1.000, as pessoas falam, nossa, mas como? Ora, como?
Quando você vê um trabalhador da cana que chega a R$2.000, ele é tido como um exemplo e isso passa a ser veiculado pela mídia como quase uma normalidade, sendo que, na verdade, isso é uma excentricidade. 90% dos trabalhadores da cana vão ganhar menos de R$1.000. Vão se matar de trabalhar para ganhar pouco mais ou pouco menos aí de 2 salários mínimos, né? Essa é a realidade que existe no Brasil. Então, quando nós assistimos na mídia, na imprensa falada e mesmo na imprensa escrita, que os trabalhadores da cana têm remunerações comparadas a de trabalhadores urbanos, isso primeiro é uma excentricidade, isso é casos isolados e ela tem um viés ideológico muito forte de chamar mais trabalhadores para essa condição, de colocar mais trabalhadores lá no Nordeste, lá no Vale do Jequitinhonha, lá